Deus esteja presente no coração de todos nós, que possamos realizar uma boa noite de exposições. Hoje é uma dessas noites que a gente às vezes não gostaria de vivenciar, né? Embora a gente precise dela, como se fosse plano de saúde. Ninguém quer, todo mundo precisa dele, mas ninguém quer ter um, porque sabe que é custoso, mas na hora de precisar ele está ali perto. O que nós vamos falar hoje é das coisas das nossas mais difíceis da gente vivenciar. Provavelmente, acredito eu, que seja o mais difícil para nós. Quantos mundos nós já vivemos, né? Quantos lugares nós já passamos, planetas diferentes desse, na espiritualidade, vivenciando nas colônias e nas zonas umbralinas também, ou em outros lugares, na própria Terra, em outras vidas, em outras situações, em que a situação clamava em nós mesmos para que nós pudéssemos exaurir perdão. Sempre nos foi dito que nós precisamos perdoar. Perdoai os vossos inimigos, para que Deus, nosso Pai, nos perdoe. Como se fosse uma troca, assim no passado. À medida que vamos adentrando mais a maturidade espiritual, nós vamos compreendendo que a frase toma uma outra conotação. Perdoai os vossos inimigos, para que Deus, nosso Pai, também nos perdoe. Jesus conta uma história em que o reino do céu é comparado a um rei que chama as contas um de seus servos que lhe devia dinheiro. E esse servo, estando na presença dele, ele diz: você me deve dinheiro, como você não me paga, então eu vou ficar com sua mulher, com seu asno, suas coisas, sua casa, tudo que lhe pertence será meu. E ele pede encarecidamente que ele perdoasse o momento, que ele desse mais tempo a ele para que ele pudesse pagar, porque ele iria pagar aquilo. O rei, muito compassivo e justo, disse: vamos fazer uma coisa, eu estou vendo sinceridade em você e o desejo de pagar, então está perdoada toda a sua dívida, você não me deve nada, absolutamente nada, vá e siga a sua vida. Logo ao chegar à rua, ele se depara justamente com alguém que também lhe devia dinheiro, e naquele afã, por ter passado aquilo que ele passou na frente do rei, ele voa em cima da garganta do seu amigo que lhe devia dinheiro e diz a ele que ele deve lhe pague logo, porque senão ele vai colocá-lo na cadeia. Mas eu não tenho agora, eu vou lhe pagar depois. Não, você me paga agora, então eu vou lhe colocar na cadeia. Outros ouviram aquilo, levaram ao rei o que havia acontecido. O rei chama ele às contas novamente e disse: mas eu perdoei-lhe a dívida, e você não foi capaz de perdoar a dívida que seu semelhante tinha convosco. E você então perderá tudo que tem e aquilo que não tem. Aí vamos trazer isso para nós, porque ouvimos isso, sabemos disso, já ouvimos isso de vários outros lugares, em várias igrejas, em várias épocas diferentes. Chegou um momento que a gente pode chegar e dar uma dissecada um pouco mais nisso e tentar saber o que significa isso: perdoar os seus devedores, para que Deus, nosso Pai, também nos perdoe. Mas eu perdoo, mas perdoa quem? Você perdoa aqueles que lhe são caros? As pessoas de má vida também perdoam as pessoas que lhe são caras. Então, diferença nenhuma você tem das pessoas de má vida. Mas eu procuro perdoar, eu procuro emprestar aos necessitados. Mas você empresta aos necessitados, de modo que outros vejam aquilo que você está fazendo. O perdão requer o raciocínio. O perdão requer o entendimento. Assim como foi nos ensinado que nós devemos perdoar, perdoar é uma obrigação, perdoar é um dever. Já o dissemos outras vezes, perdoar não é uma obrigação e nem pode ser uma obrigação. Perdoar não é um dever.
Porque tudo, tanto na obrigação quanto no dever, nós faríamos isso obrigatoriamente, porque seria o comportamento de todo cristão ter que perdoar. E o que seria dos outros que não são cristãos serem obrigados a perdoar? Como vão entender que precisa perdoar alguém que chega até ele e maltrata a sua família, maltrata ele mesmo, que o deixa à língua, que busca lhe lançar palavras ofensivas, ainda que no ambiente de trabalho, sobrepujar quando o patrão sobrepuja o subordinado? Esse subordinado silencia, mas quando o outro, ainda mais abaixo do que ele, o fere, ele aí voa e desconta tudo aquilo que não pôde fazer em cima do chefe, ele faz em cima do outro. A mesma história que acabamos de contar. Como que você vai conseguir perdoar alguém que a sua energia é tão negativa, tão purulenta, é uma energia tão pesada, que você mal consegue sequer olhar nos olhos da pessoa? A pessoa que toda vez que chega à sua presença, ela lança dardos venenosos de intriga, de maldade, de perversidade. E todas as coisas que fala para você são coisas negativas. Quantas e quantas pessoas nós encontramos todos os dias assim? E quantas vezes nós mesmos estamos na posição desta pessoa e somos capazes, porque estamos sentindo raiva de alguém, e antes de chegar e usar o benefício da prece, nós precisamos de alguém para dividir aquele sentimento. E chegamos para alguém e falamos a respeito do que nós estamos sentindo com relação a A, B, C ou D. E aquela pessoa, se não estiver santificada ou compreendendo o nosso momento de desequilíbrio, será a mesma pessoa que vai auxiliar ainda a colocar mais veneno nesses dardos peçonhentos que estamos sentindo. Mas por que sentimos? Por que entramos num afã de desequilíbrio? Por que entramos numa fase de querer esganar, de querer matar, a ponto de querer destruir tudo? Porque não compreendemos. Não temos o menor controle sobre tudo que acontece. E muitas vezes dizemos até assim: olha, eu sou assim mesmo. Você ouviu, se gostou bem, se não gostou, amém. Porque eu falo aquilo que eu penso. Ora, então quer dizer que eu estou falando, o que eu estou falando é pensado. Não é pensado. É o imediatismo. É o imediatismo que chega, né, regado pelo orgulho ferido, regado pela ganância, ou regado pela vaidade, ou regado de tudo isso, que são todos filhos do orgulho e do egoísmo. O que nós sentimos nada mais é do que a ilusão de que nós detemos o poder. É a ilusão de que nós estamos sendo ofendidos. É a ilusão de que nós sentimos medo de deixar que as pessoas pensem ou venham a pensar de nós. Se alguém pensa mal de nós, isso é uma opinião pessoal dela. Se você é aquilo que ela não é, aquilo que ela está lhe proferindo, fique em silêncio. Claro que não é fácil, mas fique em silêncio, porque ninguém vai saber disso a não ser vocês dois. Se foi a verdade, fique em silêncio também, porque estando em silêncio, poucas pessoas vão saber disso. Agora, a partir do momento que nós temos exatamente à nossa frente a exposição de tudo aquilo que nós fazemos, olhem a verdade chegando. Se é verdade, se a verdade é um fardo que sai de nossas costas, porque nós estamos disfarçados, diferentemente da espiritualidade. Na espiritualidade, desencarnado desse corpo pesado, nossa aura transparece todo o nosso comportamento. Os matizes diferentes, de colorações diferentes e matizes diferentes, que nem sequer pertencem ao espectro da luz do nosso orbe, transparecem. E os outros espíritos, de acordo com sua elevação espiritual, vai identificar em nós aonde nós somos afins, se é a sensualidade, se é a ganância, se é a inveja, se é tudo, e muitos misturados também, e sabe exatamente aonde vamos nos tratar, e sabe exatamente aonde vamos machucar. Os espíritos que estão à nossa volta vêm até nós, não pela nossa aparência, que a nossa aparência de hoje jamais é como a nossa aparência anterior.
Eles vêm até nós pelo nosso padrão de vibração, quer estejamos como homens, quer estejamos como mulheres, quer estejamos velhos, quer estejamos mais novos, quer sejamos crianças, bebês, no ventre da mãe, não importa. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O que me faz com que eu chegue para o meu irmão e defira a ele pensamentos negativos? É a nossa ignorância. O que me faz trair a pessoa amada é a minha ignorância. O que me faz passar a perna num colega de trabalho, na ânsia de querer alcançar o posto em que ele ocupa? A nossa ignorância. Se existem duas situações no universo, obras divinas, um se chama sabedoria e o outro se chama ignorância. Um não vive sem o outro. Se apagarmos a luz, ficará escuro e não conseguiremos enxergar um ao outro aqui dentro. Mas a partir do momento que uma luz é acesa, todos conseguimos enxergar. Então isso significa que enxergamos reflexos. Nós não enxergamos as criaturas. Nós não temos elevação espiritual para isso. E se o tivéssemos, como conseguiríamos suportar exatamente a aparência dos irmãos que estão aqui? A nossa aparência real, disfarçada por esse corpo. A aparência real dos nossos irmãos desencarnados, que estão aqui na casa também assistindo às nossas exposições. Necessitados de quê? Necessitados de perdão, necessitados de compreender como posso perdoar, porque enquanto nós estamos aqui, disfarçado, o nosso corpo não vai se transformar numa plástica tão grande a ponto de deixar que a nossa aparência fique mais animalesca, porque esse corpo não é tão plástico quanto o nosso corpo perispiritual, mas o nosso corpo perispiritual é. E quanto mais ódio, quanto mais raiva nós sentimos, mais parasitas espirituais nós absorvemos. E eles, estando em nossos corpos, vão provocar as modificações e fazer com que nós tenhamos formas bestializadas. Tanto isso é que quando estamos com raiva, a gente franze a testa, a gente trinca os dentes, a gente rouba o nariz. Vocês imaginem um corpo plástico podendo transformar aquilo que você realmente deseja fazer. Eu estou com raiva. A gente cria garras, a gente transforma o corpo perispiritual. E exalamos odores fétidos, terríveis, onde os parasitas vêm e se alimentam deles e cada vez alimentando mais. Como podemos vencer a isso? Já o dissemos anteriormente. Instrução. Como disse Mahatma Gandhi, se você deseja autossatisfação, você precisa se auto-pesquisar para se autoconhecer, para se auto-educar, para que você auto-satisfaça-se. O que nós fazemos todos os dias quando viemos ao centro, ou quando vamos à igreja, ao templo, ao terreiro, não importa onde você vá, desde que aquilo que você procure seja a sua paz interior. Assim como o Romeu Boff chega e pergunta ao Dalai Lama, num congresso, ele estava lá para perguntar a ele, a respeito de qual era a melhor religião, uma vez que ele é de religião oriental. E ele já achando que ele responderia para ele que seria as religiões orientais, por trás mais centralidade, o desapego às coisas materiais. Mas nós precisamos das coisas materiais, precisamos de toda a tecnologia que existe hoje para que o mundo possa seguir para frente. Mas esses homens que estão lá, eles são pessoas mais equilibradas, eles têm a sua função como espíritos também encarnados na Terra. E ele pergunta a ele na oportunidade: mestre, tenho uma pergunta a lhe fazer, qual é a melhor religião? Ele olha para ele e sente, segundo ele relata, sente a pergunta já necessitada, uma ânsia na resposta já pré-adivinha. Ele diz: aquela que te faz uma pessoa melhor. Ele diz que aquela resposta o desmoronou, porque ele se sentiu sem saber, porque ele já estava pronto para a segunda pergunta, que seria: como eu posso ser uma pessoa melhor? Ele vai e volta e retorna a perguntar. Ele diz: o que é ser uma pessoa melhor? Aquela que te faz uma pessoa mais paciente, que faz uma pessoa mais equilibrada, que faz uma pessoa capaz de saber das coisas, que faz você se sentir mais equilibrado e fazer o bem. Agora hoje, como que eu vou fazer o bem se eu não sei o que é mal?
que é o mal? O mal é alguém? Não, não é alguém. Que é o contrário de diabo, que é da língua antiga, é símbolo. Um é o que desagrega e o outro é o que agrega. Qual é o nosso símbolo hoje? Nós temos um símbolo. Como vemos uma cruz, sabendo Jesus, nós temos aquele pensamento na mesma hora. Como vemos uma forma de maneira, estamos pensando logo na negatividade. O que me leva a não perdoar é a minha ignorância. Ignorância em saber que a minha vida não é na terra, como foi feito o nosso estudo da outra vez. Nós estamos aqui só de passagem. Mas muitos de nós ainda acham que a felicidade é essa aqui. Tão grandes as ilusões daquilo que nos acontece, que nos apegamos às coisas materiais, às pessoas, e somos capazes de aceitar tudo da nossa família, mas não aceitamos o nosso vizinho. Somos capazes de aceitar tudo dos nossos semelhantes, aceitamos o nosso chefe, mas não aceitamos o nosso colega de trabalho. Travamos ódios e mais ódio todos os dias por uma propaganda eleitoral, ou por tal ou qual presidente ou político de determinado país, ou ainda que o nosso, da própria situação política que nós vivemos hoje. Chegamos a odiar a política é uma coisa linda. A politicagem é que é o problema. Todos nós somos aquilo que nós pensamos. Tudo que nós pensamos a respeito de alguém denota aquilo que nós somos. Não temos como fugir a isso. Toda força requer uma reação contrária, de igual intensidade e proporção. Milton já dizia isso. E a lei de causa e efeito na espiritualidade que nos ensina, como no livro Ação e Reação, está lá. Como que eu posso fazer para perdoar o meu semelhante? Compreendendo quem é você. O que você faz aqui? Para onde você vai? Mas eu não sei. E ninguém pode te dizer isso. Porque se alguém te disser isso, e você aceitar isso, você não será você, você será aquilo que o outro disse. Daí não existe uma receita de bolo para perdoar. Porque o perdão, ele é algo que não é obrigatório. Ele é algo que não é um dever. É um sentimento que vai se desenvolvendo a partir das experiências e das respostas que temos em retorno quando nós lançamos mão do nosso orgulho para o lado e passamos a tratar o outro como nós gostaríamos que fosse tratados pelo outro. Chegamos a um ponto de compreender a situação de alguém que estupra e mata uma criança, e você conseguir fazer para ele uma oração para que ele consiga se libertar da negatividade e se libertar do ódio ou da enfermidade que se encontra nele. Deus é justo. Do contrário, o que estamos fazendo aqui? E quando vamos acreditar que uma coisa realmente é justa, o que seria justo? Vamos dizer que tem um buraco na parede. Eu tenho que fechar esse buraco. Eu pego uma peça e encaixo naquele buraco. E ela vai se encaixar tão perfeitamente que jamais vamos descobrir aonde era anteriormente aquela peça. É justo. O amor, como diz a música do Djavan, por ser exato, ele não cabe nele mesmo. Da mesma forma, precisamos adentrar neste mundo aí e abandonarmos essa ilusão do ódio, do rancor, porque alguém me ofendeu, porque alguém me disse isso, e isso eu não posso aceitar porque passou à minha frente. Ninguém passa à sua frente. Quando alguém fizer isso, ele está dando 2 passos para trás. Não podemos esquecer que nós vivemos num mundo de provas e expiações para aqueles que são espíritas. Vivemos um mundo de provas e expiações, e nesse mundo de provas e expiações nós encontramos toda sorte de situações. O que significa o mundo de provas e expiações? Que existem mais maldades do que bondades na terra. Muitos de nós, espíritos devedores de outras épocas, precisamos vivenciar tudo aquilo que estamos vivenciando hoje, porque nós pedimos para passar isso como prova. Viver no mundo que nós plantamos. Do contrário, não acredite em Deus. Ninguém precisa provar que Deus existe. Precisam provar que não existe. Enquanto nós apegados ainda vemos os corpos,
com a luz apagada e a luz acesa. Deus enxerga a necessidade da evolução, do crescimento daquele filho, daquela criatura, ao encontro, em direção ao infinito das sabedorias. Não tem fim. Mas eu não sou perfeito. Nunca vai ser perfeito. Nós nunca seremos perfeitos. Podemos ser perfeitos para um determinado orbe, aonde a criatura mais perversa que nós conhecemos hoje aqui, existem mundos primitivos que ela é como um santo lá. Ou como se acham que a Terra evolui, os planetas evoluem. Se nós colocarmos todos no mesmo local, pessoas cegas, todos eles cegos no mesmo lugar, como que alguém vai guiar o outro? Não, precisa de que alguém tenha um olho. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E a espiritualidade sábia, vem e ali sofre as reencarnações, como a teoria da metempsicose, onde se desenvolveu no Antigo Egito, acreditando de que um homem poderia habitar um animal, mas não. É por causa daquele mundo primitivo que nós vivemos ainda, o desenvolvimento da espécie que daria origem ao ser humano de hoje, que estamos em mutação, temos que cortar as unhas, fazer o cabelo, fazer a nossa higiene, ao contrário, ficaríamos monstros. E ali habitamos, outros habitaram corpos daquelas criaturas, encarnaram naqueles corpos, para que pudessem procriar e auxiliar ao desenvolvimento. Isso é lento, assim como perdoar é lento. Você pode tentar forçar em você o perdão. Não, a partir de hoje eu vou perdoar tudo. Pega o carro e sai ali. Primeiro sinal que parou vermelho, parou. Ficou verde, o cara de trás buzina. Você dá uma olhadinha no retrovisor, aquela olhadinha, né? E segue. No outro sinal, ele faz a mesma coisa. Você já olha para trás. O sentimento interno talvez não esteja tão exteriorizado ali, mas você está pensando: o que esse cara quer? O que ele vai querer? O que ele quer fazer? Se tiver mais uns dois ou três na frente, você já está com a mão para fora, andando passar por cima, ou xingando alguém, falando alguma coisa. Dificilmente vamos manter a serenidade em saber que o outro, quando chega até nós desequilibrado, ele está precisando de algo, está mostrando, Deus nos mostra através dele exatamente como o outro está. O que eu que digo que não sou dessa forma e que preciso tratar melhor o semelhante, e que ouço, que frequento as igrejas, os templos, os centros dos terreiros, né? E ouço sempre falar do perdão. E eu oro todos os dias: Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Ou seja, Senhor, não me perdoe, porque eu não vou perdoar. Aí o Senhor, logicamente, não nos perdoa. Isso, entre aspas, né? Não nos perdoa. Aí começamos a sofrer as coisas: mas eu sou uma pessoa tão boa, né? Como disse meu amigo Djalma, nós, quando reencarnamos, trazemos duas mochilas. Uma mochila menorzinha aqui na frente e uma mochilona grandona atrás. Essa na frente são as nossas virtudes, estão tudo dentro dela. Atrás, as nossas culpas, os nossos erros, os nossos equívocos. Como a gente não enxerga o que está atrás, a gente se acha que é tudo aquilo que está ali. Mas quem está na nossa frente está vendo o que está na frente, está vendo o que está atrás, e é capaz de dizer o que está atrás, e nós negamos aquilo que não enxergamos. Mas se prestarmos atenção, nós vamos ver que quando alguém nos chama a um dever, e esse dever parece penoso, a gente baixa a cabeça para seguir em frente, a gente não levanta. Quando fala das nossas virtudes, a gente levanta a cabeça, levanta o queixo e quer vivenciar exatamente tudo aquilo ali. Como numa festa, num casamento, todo mundo bonitinho, roupinha limpinha, e mulheres de longo, homens de fraco, ou de blazer, de smoking, não importa. E por dentro a cueca está furada, a meia está rasgada, está soltando a liga lá da meia das mulheres, né? O sutiã está amarrado com um pedaço de grampo, mas ali ninguém está vendo. Então nós nos colocamos exatamente como aquilo que nós não somos, para que as pessoas acreditem que nós somos aquilo, para que nós possamos ser bem vistos por elas, porque achamos que aquilo é o padrão de felicidade.
que aquilo é o padrão de ser bom, que através daquilo, nossa, que é uma pessoa admirável, e acha que a aparência vai dizer que nós somos pessoas que perdoam, que são pessoas bem-sucedidas, pessoas cheias de amor no coração. Não somos, não. Por isso estamos vivenciando no mundo de provas e expiações, e a única maneira de nós vencermos essas nossas dificuldades é nos instruindo. Somos sensualistas demais, somos egoístas demais, somos subinas demais, né? Temos em nós algo que é muito bom, que é a vontade de ser melhor. Eu quero perdoar, Senhor, mas eu não consigo perdoar. Eu vou lhe ajudar. Mas como? Eu tenho que voltar na terra? Não, eu vou te ajudar. Aí você desce. Nós viemos para a terra, né? Com o nosso apego material, sensual. E Deus coloca na nossa frente aquela criatura que preenche para você todos os requisitos sensuais que você deseja. Leva você no céu. E depois vem a filosofia. Você se apaixona, né? Você fica cego com aquele amor ilusório, porque você acredita que aquele é o seu padrão de felicidade. E depois vem justamente aquilo que a gente já falou, a filosofia de Pegum, né? O amor é cego, mas o casamento devolve a visão. O casamento devolve a visão. Você fica ali achando que aquele é o seu padrão de felicidade, mas quando vem a realidade de ter que dividir, de ter que perdoar, de saber que o outro não é como você, que a sua esposa não vai ser a sua mãe, que seu marido não vai ser o seu pai, que eles, os dois, estão ali não para viverem dentro de um quadrado de concreto e tijolo, né, e um telhado, e o mundo lá fora que se dane, não. É a célula da sociedade. Tudo que nós fizermos dentro do lar, ele vai ser espargido para o lado de fora. Nós seremos exemplo para as outras pessoas. Os filhos serão exatamente aquilo que aprenderam em casa. Ah, mas na rua só se aprende coisa errada. Mentira! Não se aprende nada na rua, se aprende em casa. E na rua a gente exercita aquilo que aprende em casa. Então, na rua existem pessoas que tiveram uma educação e tiveram outro tipo de educação. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações precisamos saber quem sou eu. E o que sou eu? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Não perguntam a espiritualidade, Kardec e os outros centros que faziam simultaneamente a respeito dos questionamentos da espiritualidade. Não é quem é Deus, isso seria dar personalidade a Ele. Você não pode dar personalidade a quem criou a personalidade. Podemos dizer que Deus é o infinito? A espiritualidade responde, resposta equivocada. Você não pode dizer que algo que você não conhece é outra coisa que você também não conhece. Porque é infinito. O infinito é aquilo que eu não conheço. Quando eu passo a conhecer, tem um fim. Infinito é o que eu quero atingir. Deus é o infinito? Não. Então a pergunta foi: o que é Deus? Como nós não usamos nem hoje 10% da nossa capacidade cerebral? Porque o espírito que mora dentro desse corpo não tem a habilidade para lidar com toda a capacidade que esse HD tem para fazer, que esses bancos de memória podem fazer. Então, à medida que vamos evoluindo espiritualmente, outros caminhos vão abrindo e nós vamos ali adentrando aquilo ali. Não esqueçamos que a evolução material, a evolução intelectual é mais veloz do que a evolução moral. Temos ali quantos médicos, né? Quantas outras pessoas, filósofos e tudo mais, com tanto saber, se entregam a tantas coisas. E o exemplo maior que nós temos somos nós mesmos. Quantas coisas, quanto conhecimento que nós temos, quantas coisas que nós somos capazes de ver e entender quando lemos um determinado livro, as questões de matemática, ou física, química, né? Português, não importa, discernir a respeito de determinados assuntos, compreender quando uma pessoa conta um caso, discernir, dissertar sobre aquilo ali. Mas quando fala do lado moral, nivela todo mundo por baixo, né? E é ali onde o Evangelho vai ter que atuar, precisa atuar. Jesus não veio no Oriente.
Porque no Oriente lá já tinham passado Krishna, já tinha passado Buda, né? E outros, né? Não veio nas Américas, porque as Américas ainda é um mundo primitivo. Ainda estavam os silvícolas por aqui, né? Não veio não foi lá na África, lá, porque lá também estavam na mesma situação ainda, como nas Américas. Embora lá naquela parte ali, no Oriente Médio, é onde existiu o foco, e onde ele foi. Ele veio exatamente ali, porque era ali onde ele disse que não deixariam aqueles espíritos outros que estavam nas zonas trevosas, que ele precisaria deles para auxiliar no crescimento da terra, que todos eles seriam perdoados, mas à medida que eles fossem auxiliando o desenvolvimento, então muitos vieram e causaram tantos sofrimentos, mas outros vieram e conseguiram, através do sofrimento que passaram, para resgatar aquilo que morreram nas conquistas, das lutas contra os outros conquistadores, para vencer, para fazer com que o mundo se desenvolvesse. Jesus esteve com eles, outros se revoltaram e continuaram, teriam que sofrer outras reencarnações, não mais reencarnações como provações, mas reencarnações compulsórias. Reencarnações compulsórias, nós podemos dizer que é o maior perdão divino que nós podemos ter. É aquela que nós não sabemos o que cometemos, mas cometemos. Não temos elevação espiritual para suportar o sofrimento, de pedir para passar pelo sofrimento como prova. Então nós viemos como expiação. Ali nós vamos vivenciar aquilo e vamos arder naquela dor material. Por quê? Porque ela é ilusão. A dor material é ilusão. A dor emocional é ilusão. Nós plasmamos as dores, nós sentimos tudo o que queremos sentir. Porque quando queremos adentrar num mundo divino, um mundo melhor, um mundo maior, aonde vai nos deixar mais equilibrados, vamos passar a sorrir, vamos, vamos tentar resolver isso, vamos conversar. E alguém está falando desequilibrado, quem ainda não passou por essa experiência? Alguém que estava me ofendendo, fazendo, vamos conversar, não é nada disso e tal. E foi indo aquilo. E depois, quando aquilo tudo passou, a sensação que você sentiu, é essa sensação que tem que ser constante em nós. Ainda que naquele instante você se exaspere e diga coisas que você não gostaria de dizer, saia de perto, tente sair de perto, tente não dizer nada, tente não falar nada para ninguém, né? Sinta aquilo sozinho, vá para um canto e grite, chore, xingue lá sozinho. Mas não contamine o outro como alguém diz, não, eu sou assim mesmo, eu fico de saco cheio, mas eu esvazio, aí fica tudo bem. Você esvazia, mas enche o outro, né? E o outro não pode estar cheio de você, a não ser que seja do seu carinho, da sua compreensão. Mahatma Gandhi dizia que nada é mais poderoso do que a gentileza. Né? E a gente, mas poxa, eu vou dizer uma coisa para alguém que está me ofendendo. Ninguém tem esse poder, ninguém tem. Por mais difícil que pareça, ninguém tem esse poder de nos ofender, a não ser que permitamos isso. Se alguém diz alguma coisa para mim, se eu me coloco em silêncio, eu não me coloco em silêncio quando o patrão fala. O medo de perder o emprego, eu fico quietinho, mas se o colega falar, eu vou em cima dele. Então não é o que vem, é quem recebe. Já o dissemos, né? A água quente que amolece a batata é a mesma que endurece o ovo, não é? Então o problema não está na água, o problema está na matéria que recebe. Então a ofensa, o problema da ofensa não é a ofensa em si, mas quem a recebe. Porque algo que ofende a um não ofende a outro, porque o outro consegue entender aquilo, enquanto eu não estou conseguindo compreender isso. O que devo fazer? Me conhecer. O que é Deus? A espiritualidade vai e diz: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Bom, o que mais eu posso dizer? O que mais eu posso dizer? Mas Jesus é Deus? Me explica isso. Não, Jesus é Deus, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Você sabe me explicar isso? Não. Então como que você aceita algo que você não entende? Nada no livro dos Espíritos é verdade, nada no Evangelho é verdade, nada da Bíblia é verdade, porque não é a minha verdade, é a verdade do outro.
se eu sigo e faço todo o bem através daquilo ali, mas simplesmente porque ali está dito aquilo ali, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. O outro recebeu um benefício, um amparo apenas, a expiação dele ou a prova dele, mas eu não vou receber absolutamente nada, porque o meu interesse é a troca. Faça que Deus vai te dar. Então nós fazemos esperando que Deus nos dê alguma coisa, quando o maior prazer é fazer e não receber. O melhor é ser e não ter. Como disse Chico Xavier nas preces de Emmanuel, né? O maior infortúnio que uma pessoa pode passar é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Imagina uma coisa dessa. A maioria de nós vive assim, porque a nossa fé, ela é vacilante. A gente precisa de troca. A gente precisa de dar algo e ter que receber. Você diz ao companheiro, ou ao namorado, ou quem quer que seja, ou ao amigo, você diz que ama, é meu amigo. Quando você diz que é seu amigo, é você que é o amigo. Não pode exigir dele, porque ele, no momento, alguma vez, ele vai fazer algo que vai te desagradar. Mas você é o amigo. E você, como disse que ele é o seu amigo, você é amigo dele, sim, eu sou amigo dele. Então, não importa o que ele faça, porque você vai estar sempre junto dele. O melhor sentimento que pode existir entre duas pessoas é a amizade. Não há cobrança, não há tempo, não há hora, não há distância, né? Não há cobrança, né? Não há cobrança física, nem emocional, psicológica. Você sabe que aonde a pessoa estiver, ela está orando por você, e tem, mesmo que ela não pronuncie isso, o pensamento que é tudo, ela lembra de você, e aquilo é um pensamento bom que nos chega. Já as outras coisas são as nossas provas, as nossas expiações. Precisamos perdoar a companheira, precisamos perdoar o companheiro, precisamos perdoar os filhos precisam. Senão, meu pai, minha família, não importa o que façam, eu estou sempre com eles. Errado, errado, errado. Jesus faz alusão a isso no Evangelho quando fala sobre a moral estranha. Eu não vim trazer eu vim trazer a espada, né? Da nora contra a sogra, do genro contra o sogro, do filho contra o pai, do pai contra o filho. Por quê? Porque você não pode, de modo, aquele que não odiar menos o seu pai, a sua mãe, sua irmã, sua sogra, não é digno de me seguir. Ou seja, Jesus não é o Jesus homem, é o Jesus o que ele significava para nós. Jesus veio, ele tinha um simbolismo, tudo o que ele significava, a união, o raciocínio, não a prevaricação, não a prevalecer o domínio sobre alguém, dar privilégios a alguém. Daí o que acontece? Nós temos que estar do lado daquilo que é justo. Não adianta você estar do lado do seu filho só porque é seu filho, mesmo porque ele não é seu filho, ele é seu irmão, veio através de você, mas não de você. E você vai criá-lo e vai educá-lo segundo a sua capacidade intelecto moral e elevação espiritual. E quando ele vai se desenvolvendo, quanto mais ele vai crescendo, ele vai se transparecendo aquilo que você, quando ele tiver que decidir algo lá na rua, uma decisão que encontra com uma pessoa que foi educada de forma diferente, porque não há pessoa sem educação. Pode ter pessoa com uma educação diferente, mal educada, né? Mas não tem ninguém que não tenha recebido uma educação. A própria vida ensina a pessoa, né? Mas essa questão da ética, viver dentro da ética na sociedade, posso, devo e quero, né? Nem tudo que eu posso eu quero, tudo que eu quero eu devo, tudo que eu devo eu posso, né? Se eu consigo transformar isso nas minhas atitudes, eu vivo bem na sociedade. Por isso que Gandhi pregou a não violência. Morreram muitos hindus acreditando nele, naquilo que ele dizia. O que ele dizia, não reajam em hipótese nenhuma, porque ele tem conhecimento sobre a reencarnação. Ele sabia a respeito que o corpo, né, procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes do corpo. Nós não somos esse corpo carnal, nós somos muito mais do que isso. Nós somos além disso. Então as coisas materiais, que são apenas para que nós nos elevemos, não podemos deixar que essas coisas transformem a nossa mente num mundo tão pequeno. Não podemos ouvir
as mensagens daqueles que querem a nossa derrocada, porque nós os magoamos em vidas anteriores. Nós tivemos o benefício da reencarnação. Nós temos o benefício da expiação, de viver num mundo onde a gente está passando todas essas coisas, porque foi o mundo que nós plantamos para ele. E ainda que não fosse, é a nossa missão auxiliar esse mundo a se desenvolver. Mas como é que eu vou fazer alguma coisa para alguém que não quer? Então o que você quer? Está aí para você fazer e você se nega a fazer. Está aí para você perdoar. Você pede perdão, porque se tem uma coisa que é muito certa, nós, quando um avião vai cair, nós deixamos de ser ateus. Ali não tem mais ateu, porque ateu é aquele, não é aquele que não acredita em Deus, é aquele que não quer acreditar, porque tudo aquilo que a gente fala, para que seja verdadeiro, tem que ter uma base sólida. O ateu é aquele materialista, é aquele que prefere não perder o seu tempo com determinados segmentos filosóficos ou certas práticas, enfim, o que seja, que vá tolir ele da sua liberdade de ação. Ele não quer isso, ele quer exatamente viver como ele quer. Então ele se nega aquilo, mas ele, eu quero que ele provem isso. Não, ele é que tem que provar, né? E ao mesmo tempo, ele diz tudo isso, mas no fundo dele, quando ele vê que o tempo vai passando, que ele está sofrendo por mais uma coisa, ele quer que aconteça, que tenha alguma coisa além disso aí. Sofre muito mais do que quem vive, né, dentro de um sistema religioso. E aquele que diz ainda, se nega a perdoar, porque ele diz exatamente que ele não precisa da vida religiosa, ele não depende de religião, claro, ou de uma filosofia de comportamento, ele precisa sim, porque se nós conseguimos chegar em casa quando saímos daqui, não obstante as coisas esporádicas que acontecem de violência, se nós chegamos e andamos na rua, quando saímos do banco, pegamos algum dinheiro, pessoas são assaltadas, mas não são todas as pessoas, porque muitas pessoas poderiam até pensar, nossa, puxa vida, aquela pessoa está com um monte de dinheiro, puxa vida, ele com aquele dinheiro todo ali, né? Mas a religiosidade que existe dentro da pessoa a impede de cometer um determinado ato, porque ela tem aquilo no seu íntimo, ela já está maturada em algumas questões a respeito disso. Como perdoar alguém que me ofende? Compreendendo a reencarnação. Sem o conhecimento da reencarnação, tudo aquilo que nos leva a acreditar que perdoar você está salvo, salvo de quê? Se você não sabe, não está perdoado, porque não é Deus que nos perdoa, porque se vamos contextuar perdão, se perdão tem que partir a partir do momento que você ofende alguém, eu jamais vou conseguir na minha vida, como nós já dissemos, que se ninguém pode nos ofender, como que nós seríamos capazes de ofender Deus? Blasfêmia, que blasfêmia é o pior dos pecados. Meu Deus, se Deus sabe que todos somos simples e ignorantes, carregando toda essa mácula da ignorância que nós trazemos, como que Ele vai nos acusar de algo que faz parte do plano do nosso crescimento, tudo isso? Precisamos chamar sempre as coisas à nossa razão, meditar a respeito, pensar a respeito. Se explodirmos com alguém em determinado momento, que isso é algo que vem da energia pesada que o outro joga, tira a tua energia naquele momento, você acaba compactuando e acaba trocando aquilo, seja depois corajoso, porque a gente demonstra muito mais coragem suportando a ofensa do que revidando, né? É muito fácil revidar, não é coragem nenhuma você querer encarar um grandalhão, né? Ou querer encarar alguém que está armado. Não, isso não é o mérito. O mérito é você suportar a ofensa e você orar pelo outro. E eu vou orar por alguém que está me ofendendo. Ninguém pode me ofender, ninguém tem essa capacidade. Mas eu sou assim, eu sou explosivo, eu tenho personalidade forte. Forte não, sua personalidade é fraca, muito fraca, porque se alguém fala alguma coisa, você explode, uma coisinha pequena, imagina com uma coisa maior, né? Não é personalidade forte, é personalidade fraca, e muito fraca, porque o forte é aquele que sabe suportar a ofensa, sabe observar o outro, olhar dentro dos olhos dele, olhar naquele instante que ele está em desequilíbrio, que a energia, que o segundo é uma energia pesada, independente de ter A, B ou C, às vezes pode não ter ninguém, simplesmente é ele em desequilíbrio que está fazendo tudo aquilo. E você se afastar ao ponto de orar por ele e desejar que ele fique melhor.
e que você não se contamine. Por isso, primeiro você se prepara. Fortaleça-se, porque se você for trabalhar numa oficina mecânica e você não coloca o EPI correto, você vai se sujar todo de graxa, de óleo, gasolina. Se você vai pichar a rua, colocar o piche lá para poder os carros passarem lá, você vai trabalhar naquilo, tem que estar com toda aquela rua. Se não tiver, você vai se queimar com bicho, você vai se sujar com bicho. Então, se você vai orientar alguém a respeito do comportamento dela, você tem que estar preparado para aquilo. Jesus disse isso aos seus apóstolos quando ele desceu do monte após a transfiguração e encontra com aquele pai reclamando que ele teve com os apóstolos, o filho dele, ora caía no fogo, ora caía na água, ou seja, ora ele estava gritando, ora ele estava manso demais, né? O que estava acontecendo aqui? Ele tinha levado os apóstolos, mas os apóstolos não conseguiram. Jesus então diz, raça incrédula e depravada, segundo as Escrituras. De tradução para tradução não quer dizer que seja o depravada, quer dizer que seja algo assim excomunal, né? Mas seja algo que pessoas incrédulas, pessoas que têm mais ligação com a vida material, que não acreditam sequer em si mesmas. Então, quando disse isso, né, pediu que trouxesse, né, até quando viverei com vocês, né? Ou seja, por que não conseguiram livrar aquela criança daqueles espíritos que estavam ali junto dele? E ele ainda fala mais, primeiro ele expulsa, ou seja, faz com que saia da criança aqueles espíritos que estavam ali. Os apóstolos perguntam por que não? Porque para aquela casta de espírito é necessário muito jejum e oração. E jejum é o quê? Ficar sem comer? Nunca. Nunca. O seu corpo necessita do alimento, né? Jejum é deixar de cometer excessos, né? Se eu vou comer hoje, vou me alimentar, eu não preciso botar aquela pratarrada de comida que eu nem enxergo a pessoa do outro lado, né? Eu preciso colocar um pouquinho, colocar na boca, mastigar bastante, porque quando a comida descer pelo esôfago, chegar ao estômago, dali adentrar o intestino delgado, ele vai liberar, e ele já tiver com as suas necessidades satisfeitas, ele vai liberar outra enzima do cérebro para cortar a vontade de comer. Aí corta a vontade de comer com tão pouco, mas não, a gente bota muito e começa a engolir mais do que mastigar. Às vezes até para botar mais, nossa, está tão gostosa essa carne, eu quero mais, e come rápido. Se tem alguém ali, não, bota mais para mim. Jejum, né? Se os nossos pensamentos sensuais estão excedendo, vamos diminuir, vamos procurar compreender as coisas e ter dosagem sobre as coisas, para que nós saibamos e tenhamos a mente liberta para o perdão. Eu tenho dificuldades, tanto com qualquer um de vocês, quando chega o momento, né, que a gente sempre, nós todos somos unidos pela dor, não pela alegria. Porque na alegria ninguém lembra de Jesus. Quando vem a dor, esquece de Jesus, né? Só lembramos de Jesus quando estamos realmente sofrendo muito e alguém, olha, vamos levar você lá na igreja, levar você lá no centro. Sim, alguém chegou uma vez lá no centro, quando eu fui fazer um estudo lá no Pedro, aí terminou o estudo, antes de terminar o estudo, disse, eu queria falar com o senhor. Eu acho que depois do estudo você pode conversar. Aí quando terminou o estudo e foi o momento do passe, eu fui auxiliar no passe. Ele vai e me pergunta assim, olha, posso fazer uma pergunta? Ele pode. Eu queria saber se eu vou sair do meu emprego. Aí o Tony, né? Como não? Eu gostaria de saber se eu vou perder o meu emprego que eu estou passando, mas eu não tenho poder para isso. Talvez o senhor tenha sido mal orientado para vir aqui, de repente aquilo que o senhor veio buscar, né? Aí a gente vai conversando, falando algumas coisas para a pessoa, para ela se comportar. O que a gente busca é o que a gente tem. Você que veio hoje aqui e busca o seu reconciliamento íntimo, isso não depende só de você, depende do outro. A espiritualidade não vai fazer nada, absolutamente nada que venha prejudicar o outro para satisfazer a sua vontade egoística, né? O respeito ao outro, existem situações que nós vivemos que tem a sua fronteira, chegou até a vida, vem os ciclos, a roda está lá. Imagine uma imensa roda de pedra, parece até aqueles símbolos maias, né? De repente está lá o seu dia e roda,
vamos rodar. E ela roda, e vem uma série de fatores, e cada casinha que vai passando, um acontecimento na sua vida, até chegar naquele momento de novo, olha, está chegando. Quando chegou o momento, parou. Não fica pedra sobre pedra. E o que a gente tem que fazer? É a doença? É a paixão? Né? É o trabalho? Não reclame do trabalho, se você vai ser desempregado ou não. Antes de você saber se vai ficar desempregado, Deus já o sabe e o permite que você passe para que você tenha a sua força mais redobrada para aquilo que vem. E vivemos um mundo de provas e expiações, que sabe aquilo que eu fiz, em tudo dai graça, dizia Paulo. Né? Ainda, né, como falamos a respeito daquilo que eu faço e querer em troca. O perdão que eu dou, olha, eu te perdoo, mas não quero ver mais você na minha frente. Porque quando perdoamos alguém, né, nós na verdade não estamos perdoando aquela criatura pelo que ela fez. Nós estamos prometendo a nós mesmos que não queremos mais sentir aquilo que estamos sentindo, porque aquela pessoa disse algo ou fez algo e mostrou quem você era, e você não quer ser mais aquilo ali. Então você diz, eu te perdoo, porque ela foi capaz de te mostrar quem você é. E você, eu não quero ser mais isso. Você compreende quem você é, então você é desculpa, porque ela não tem culpa de ter mostrado a você quem você é. É duro isso, mas é mesmo. Não, ninguém joga pedra para trás, sai jogando pedra para trás. Então tá com uma pedra para trás, a gente só joga pedra para frente. E a vida segue para trás ou segue para frente? A vida segue para frente. E o que nós encontramos lá na frente? As pedras que nós jogamos, né? Então a nossa semana deve ser a semana do perdão, mas esse perdão não é o perdoar o outro, é perdoar a si mesmo, para saber como perdoar o outro, porque o outro foi capaz de mostrar a você quem você é, o que você tem por dentro. Porque aqui no fulano é muito metido, fulano, olha lá, aquela menina é metida, aquela mulher, não sei o que, não vale nada, né? Tudo que nós falamos do outro, falamos do que o coração está cheio, não conseguimos fugir disso. Então eu não vou falar nada para ninguém saber o que eu tenho dentro. Muito boa essa, né? Ainda que eu tenha, nossa, porque ainda que você pense em cometer adultério, você já cometeu. Nossa, adulterar uma coisa. Nossa, mas quando é que eu vou ficar melhor? O exercício. O exercício. Quando a melhor cura que nós podemos ter é quando compreendemos que estamos doentes. Quando aceitamos que estamos doentes, aceitamos que somos egoístas. Eu sou egoísta. Mas não vou me flagelar por isso, porque primeiro, para perdoar o outro, eu tenho que perdoar a mim mesmo. Como que eu vou conseguir sobreviver tentando perdoar as pessoas, né? Achando que as pessoas que são culpadas dos seus erros, eu sou culpado do meu, não consigo enxergar meu. Olha a mochilinha lá de trás que eu não estou vendo. Não, você tem um erro assim. Quem falou que eu tenho? Olha, ela está ali nas costas. Só vejo as virtudes. O Evangelho é justamente o que nós precisamos. Quando nós compreendemos a espiritualidade que todos nós somos irmãos, uma amiga minha disse, Frank, você consegue tirar da gente a beleza da vida. Mas por que eu fiz? Não, você falou que tinha umas coisas, isso é ruim inteiro. Eu já não olho mais uma árvore quando eu olhava a árvore. Eu já não olho meu filho mais quando eu olhava meu filho. Porque eu olho ele, eu vejo aquela criatura ali que Deus colocou na minha mão. Eu tinha como meu filho. E você gosta mais dele agora. A minha responsabilidade parece que é muito maior do que quando eu era mãe dele, sabe? A culpa não é minha. Você que compreendeu a mensagem que estava sendo passada. Porque quando nós compreendemos isso, nós vamos entender o que aconteceu com João Hélio lá naquela vez. Nós vamos relatar agora, fica um assunto para outra vez. Mas tudo é justo. Como disse Paulo, né? Segundo as Escrituras. Ainda que eu entregue meu corpo a ser queimado, ainda que eu venda a minha casa, que eu doe tudo que eu tenho, que eu venda tudo de aos pobres, se eu não tiver amor naquilo que eu faço, eu não tenho nada. Se eu não perdoar uma pessoa com o coração, perdoar só pelo interesse da amizade, daquilo que vai advir, daquela amizade que eu vou ter, e isso nós não conseguimos esconder nem de nós mesmos, eu não fiz nada. Porque lá na frente, aquela pessoa pode precisar de nós vamos dizer para ela não. Então que a nossa semana seja uma semana do exercício de perdão. E esse exercício de perdão
é o compreender quem somos nós, o que nós estamos a fazer, quem é o meu semelhante, quem é meu pai, quem é minha mãe, né? Deus é justo. Se Ele é justo, o que me acontece é justo. Então eu não tenho ninguém a quem acusar, a não ser a mim mesmo. E assim eu vou me perdoar e prosseguir, né? Tenhamos uma semana de muita paz e exercício. Boa noite. Obrigado.